안녕하세요, 여러분! Oi, pessoal! Nessa aula, nós vamos fazer algumas atividades para revisar os números coreanos, os números sino-coreanos e as unidades de contagem. Vamos começar? Antes de tudo, vamos fazer uma pequena revisão. Os números sino-coreanos de 1 a 10 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Para formar os demais números, né, até o 99, a gente faz uma combinação dos números, certo? Se eu quiser falar, por exemplo, 15, eu falo primeiro 10 e depois o 5. 15, 10, 10, o 5, 15, 15. Se eu quiser formar um número maior, 48, por exemplo, 40, falo o 4 primeiro, depois o 10. 4, 10, 40, 40, certo? E o 8, 8, 48, 48, certo? E assim por diante. Quando chegar no 100, nós temos o 100, 100. Quando chegar no 1000, nós temos 1000. E quando chegar no 10.000, ao invés de falar 10 e 1000, ao invés de falar 10,000, que não existe, nós falamos man, certo? No idioma coreano, nós temos o próprio 10.000, que é o man. Os números sino-coreanos são geralmente usados para coisas não contáveis, como, por exemplo, número de telefone, número de endereço, andar, né? Primeiro andar, segundo andar e assim por diante. E também valores, certo? Então, quando eu for falar de algum valor, eu uso os números sino-coreanos. E como a moeda coreana envolve algarismos, né, números maiores, a gente precisa saber desses números maiores, 10.000, certo? Só para vocês terem uma breve noção, a maior nota coreana é de 50.000, certo? Portanto, vocês precisam saber desses números maiores. Bom, já os números coreanos de 1 a 10, nós temos 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. De 1 a 10, certo? Para vocês formarem os números até o 19, vocês fazem uma combinação. 10 e 5, 15, né? 15, certo? Quando chegar no 20, no número coreano, ele é um pouco diferente do número sino-coreano. Eles têm o próprio 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. E a partir do 100, nós usamos junto aos números sino-coreanos, certo? Então, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 100, certo? Bom, os números coreanos são geralmente usados para coisas contáveis, quando você estiver falando de uma quantidade, certo? Sempre, nem sempre, mas geralmente, certo? Para a idade, você usa o número coreano. Para falar de quantos irmãos você tem, quantos cachorros você tem e assim por diante, certo? Então, geralmente, a gente usa os números coreanos para essas ocasiões. Bom, as datas também nós usamos os números sino-coreanos, certo? Lembrando que a ordem é o ano, o mês e depois o dia. E para cada número, o número do ano, o número do mês, o número do dia, a gente precisa usar palavras como 년, 월, 일, para dizer que aquele número se refere a um ano e aquele número se refere a um dia, certo? E outra coisa que a gente precisa lembrar aqui é que os meses no idioma coreano não têm um próprio nome, como janeiro, fevereiro, março. E sim, nós falamos o número sino-coreano com 월. Então, janeiro, mês 1, 1월. Mês 2, fevereiro, 2월. Mês 3, março, 3월. Mês 4, abril, 4월. Maio, mês 5, 5월. O mês 6 é uma exceção. Ao invés de pronunciar como 6월, nós falamos e escrevemos 6월, certo? Então, 6월 é dessa forma que nós falamos e escrevemos. Mês 7, julho, 7월. Mês 8, agosto, 8월. Mês 9, setembro, 9월. Mês 10 também é uma exceção. Ao invés de falar 10월, nós falamos e escrevemos 10월, certo? Mês 11, novembro, 11월. E mês 12, dezembro, 12월, certo? O 1 e o 2, talvez vocês acabem se confundindo bastante, mas vejam que o que envolve o 2 e o 12, eles são mais claros, né? 1월, 2월.
11월, 12월, certo? Então, o mês de janeiro e o mês de novembro, a gente tem um R no meio, vamos dizer, certo? 1월, 11월, certo? Bom, seguindo em frente, dias da semana. Dias da semana em coreano, nós falamos 요일. E todos os dias da semana, de segunda a domingo, eles terminam em 요일, certo? E isso faz com que a gente possa criar um macete de decorar somente a primeira sílaba, em ordem, né? De segunda a domingo. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일. E adicionar 요일 para a sílaba que vocês pretendem usar, certo? Então, se hoje for quinta-feira, por exemplo, 월, 화, 수, 목, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. 월, 화, 수, 목, certo? Então, 목, 요일, 목요일, certo? Bom, em seguida, unidades de contagem. Nós temos inúmeras unidades de contagem, certo? Mas eu escolhi 4 mais importantes, as principais, as mais comuns. O primeiro, 명 ou 분. O 분 é o honorífico de 명, certo? A primeira unidade de contagem, 명 ou 분. Essa unidade de contagem serve para vocês contarem pessoas, gente, certo? 분 é o honorífico de 명, certo? Então, para vocês falarem de pessoas, 명 ou 분. Depois, a próxima unidade de contagem, que, certo? Essa unidade de contagem serve para você falar de quantidade de objetos no geral, coisas inanimadas, certo? A terceira unidade de contagem é a unidade de contagem 살, que serve para falar de idade. Então, se eu quiser falar eu tenho 20 anos, né? Eu falo 살 para o número 20. Lembrando que no idioma coreano nós não falamos que nós temos 20 anos, nós temos uma idade, e sim que nós somos certa idade, 이에요, certo? E a última unidade de contagem que eu trouxe aqui é a unidade de contagem 마리, certo? Que é a unidade de contagem que serve para contar animais no geral, certo? E uma outra coisa a se lembrar aqui é alguns dos números coreanos, que são os números 1, 2, 3, 4 e 20, precisa decorar. Esses números, quando ficam logo na frente de uma unidade de contagem, alteram a sua forma. Então, se eu falar, por exemplo, eu tenho uma irmã, 한 명, eu vou usar 한 para 명 para pessoa, certo? Eu tenho duas irmãs, ao invés de falar 둘명, eu falo 두명. 3 irmãs, ao invés de falar 셋 명, eu falo 세 명. Ao invés de falar 넷 명, eu falo 네 명. Ao invés de falar 스물 명, eu falo 스무 명, certo? Então, são alterações bem pequenas, não são alterações drásticas, certo? Mas que vocês precisam decorar, certo? Lembrando, só altera esses números, 1, 2, 3, 4 e 20, quando esses números vêm logo na frente da unidade de contagem. Se o 20 for o 25, por exemplo, agora não é mais o 20 que vem logo na frente da unidade de contagem, agora é o 5. Portanto, o 20 mantém na sua forma original, correto? Então, vamos praticar agora os números coreanos e os números sino-coreanos e dias da semana. Vamos lá. Qual é a alternativa mais adequada para preencher a lacuna da frase? A minha frase em português é: eu tenho 2 irmãos mais velhos. Irmão mais velho se fala opa. Esse termo é usado de mulher para homem, certo? Se você é homem, você não usa opa, a não ser que esteja fazendo uma brincadeira, certo? A não ser que esteja brincando. Então, 저는, eu, 오빠가 2 있어요, certo? Lembrem-se, unidade de contagem nem sempre aparecem na tradução, certo? Qual que é a unidade de contagem que eu uso para falar de gente, de pessoa? Irmão também é gente, né? É pessoa. Portanto, eu uso 명, certo? Vamos ver as alternativas. 10명, 2마리, 5명, 2명, 2명. Bom, A e C não pode ser, porque 10 e 5 não são 2. 10 é 10, 5 é 5, certo? Em seguida, a alternativa B não pode ser, porque Mari é a unidade de contagem para animais. E a alternativa D também não pode ser, porque o número 2 precisa alterar sua forma quando estiver logo na frente de uma unidade de contagem, certo? Portanto, a minha resposta é a resposta E. 저는 오빠가 2명 있어요, certo? Vamos lá. Em seguida, qual é a alternativa mais adequada para preencher a lacuna da frase? Hoje é sexta-feira, dia 31 de março. Vamos lá. 오늘은
3월, aqui já me fala março, né? Mês 3, março. Alguma coisa, o quê? 이에요, certo? Vamos ver as nossas alternativas. Alternativa A, 31일 금요일. 41일 금요일. 30일 금요일. 31일 토요일. 31일 수요일. Primeiramente, a alternativa B e C não podem ser. Por quê? Porque a alternativa B fala de 41일, dia 41, que não é o caso, certo? Não é possível. E a alternativa C fala 30일, dia 30, mas o que eu quero é dia 31. Vamos lá. Então, seguindo em frente. A alternativa E também não pode ser, porque para falar de datas, eu preciso usar os números sino-coreanos. 31 é um número coreano. 30, 30, 하나, certo? Então, aqui me resta a alternativa A, 31일 금요일 e 31일 토요일. Vamos lá. Qual é a diferença? A diferença está no dia da semana. Sexta-feira, começando por segunda. 월, 화, 수, 목, 금. 금요일, sexta-feira, certo? Então, a minha resposta é a alternativa A. 31일 금요일이에요. 오늘은 3월, mês 3, 31일, dia 31, 금요일이에요. Sexta-feira é, certo? Bom, terceira questão. Qual é a alternativa mais adequada para preencher a lacuna da frase? A minha frase em português é eu tenho 34 anos. Lembrem-se, no idioma coreano a gente não fala que eu tenho, e sim fala que eu sou, certo? Vamos lá, 34 anos. Vamos ver as alternativas. Alternativa A, 34마리. B, 34살. C, 34명. D, 34살. E, 30살. Vamos ver. Alternativa D e E não podem ser porque eu estou usando os números sino-coreanos. E para falar de idade, eu uso os números coreanos, certo? Então, 34마리, 34살 ou 34명, certo? Seguindo em frente, a minha resposta é a alternativa B. Por quê? Porque o A, ele fala da unidade de contagem 마리, que serve para animais. Idade não é animal. E a alternativa C fala de 명, que é para pessoas, para gente. Mas eu estou falando de idade, certo? Portanto, a minha resposta é 저는 34살이에요, certo? Vamos lá, última questão. Qual é a alternativa mais adequada para preencher a lacuna da frase? A minha frase em português é minha amiga cria 3 gatos. 제 친구는 고양이 3 키워요. 키워요 é de criar, certo? 고양이 é gato. Vamos ver as alternativas. Alternativa A, 3살을. B, 3마리를. C, 3마리을. D, 3명을. E, 3마리를. Vamos ver. A alternativa B não pode ser porque eu estou usando o número sino-coreano. Se eu falo de quantidade, eu uso o número coreano, certo? Então, precisa ser C, que aqui já está alterado. Número 1, 2, 3, 4 e 20 alteram na frente de unidade de contagem, certo? Vamos lá, seguindo em frente. Não pode ser a alternativa A, nem a alternativa D, porque estão usando a unidade de contagem 살 para idade e a unidade de contagem 명 para pessoas. Aqui nós estamos falando de gatos, de animais, certo? Portanto, aqui a minha resposta é a resposta E. Por quê? Porque a alternativa C estava usando a partícula 을, que é usada para palavras que terminam em 받침. 말이 termina em vogal, certo? Portanto, a minha resposta ficou 제 친구는 고양이 3마리를 키워요, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que essa aula tenha ajudado vocês. Não esqueçam de revisar bastante os números coreanos, sino-coreanos, e de me seguir e seguir a Cultive nas redes sociais. 안녕!